bem com vocês? Professor Ednar. Hoje vamos abordar um pouquinho da química, química orgânica. Alguns alunos aí estão me pedindo para que eu explique um pouquinho, para que eles entendam melhor um pouquinho aí da química. Química orgânica, nós estudamos na terceira série do ensino médio hoje. E eu quero esclarecer alguns pontos para vocês aí de uma forma bem superficial, vamos dizer assim, mas de uma forma bem compreensível, tá, galera? Então vamos prestar atenção nesses dois temas que a gente aborda hoje. Qualquer dúvida, nos retorne novamente essas dúvidas, e aí eu estarei dando uma complexidade maior para esse assunto. Mas eu espero que com essa explicação vai ficar muito claro para vocês. O exercício que vocês têm em mãos aí, o caderno que vocês têm em mãos, vocês vão poder responder a atividade aí tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. É só vocês fazerem as anotações e dando uma pausada no vídeo aí e acompanhando, tá, galera? Hoje, quero abordar dois temas, aldeídos e cetonas. Por que esses dois temas? Porque eles têm basicamente as mesmas estruturas. Então, eles são praticamente iguais. Apenas duas diferenças, vamos dizer assim. Mas uma diferença é fundamental que você saiba. A diferença de aldeídos e cetonas no seu arranjo molecular, por exemplo. Quando a gente se trata de aldeídos, a gente tem que ter vamos dizer assim, uma característica para ela que vai nos lembrar na hora de responder uma prova. Quando a gente for falar de cetonas, temos que ter em mente essa característica que vai nos lembrar que a gente possa não misturar com aldeídos. Vamos lá. Aqui nós temos primeiros aldeídos. Esse aqui é o grupo funcional, tá, galera? O grupo funcional, a nomenclatura de acordo com a IUPAC, né? A questão da química e a IUPAC, vamos dizer, faz toda uma organização para que fica mais fácil para as pessoas estudarem a nível nacional, a nível mundial, tá? Para que tenha uma linguagem única e universal. É interessante que dentro da química orgânica, a gente tem uma facilidade muito grande aí você precisar, vamos dizer assim, decorar, e a partir desse decoreba que você faz, você consegue traçar o seu estudo aí com muita facilidade. Mas é muita mesmo. A química da terceira série ela é muito fácil, digamos assim, entre aspas, para que você possa entender essas nomenclaturas aí. Talvez pareça um pouco difícil, mas não é. Uma coisa interessante é a questão do prefixo. Gostaria só de lembrar vocês aqui, mas talvez vocês já tenham gravado aí com vocês, tenho esse prefixo aí na questão do met, do et, do prop, but, pent, por exemplo. Então, isso aí vai aparecer e é importante que você saiba. Quando é met, por exemplo, é porque é só um carbono. Quando é et, quando são dois carbonos. Quando é prop, quando são 3 carbonos. But, quando são 4 carbonos. 5, por exemplo, na questão do pent, o Brasil é pentacampeão, então vem de 5. São 5 carbonos. E assim por diante, tá, galera? Esse é o prefixo. O infixo tem a questão da quantidade de ligação que tem entre um carbono e outro, como vocês vejam aqui no cursor do mouse. Se é uma ligação, a gente diz que é AN. Se são duas ligações, ligação dupla, a gente diz que é EN. E quando são 3 ligações, a gente diz que é IN. Então, isso é o infixo. Então, nós temos lá MEP. Aí vai ser
AN, ou vai ser EN, ou vai ser IN. Aí depois a gente vai ter a terminaçãozinha. Essa terminaçãozinha aqui, no caso dos aldeídos, vai ser AL. Então, se eu tenho um carbono, eu sei que é MET. E esse carbono, naturalmente, ele vai ser, vamos dizer assim, uma ligação simples, claro. Então, vai ser AN. E a terminação é AL, porque é aldeído. Então, vai ser um metanal. Beleza? Então, a gente vai ter esses exemplos agora. Os radicais empíricos mais aldeídos, por exemplo. Aqui eu não quero muito entrar nessa complexidade, mas por caso a gente volta e a gente explica novamente. Aqui nós temos um formaldeído, tá? E aqui nós temos acetaldeído, tá? Importante a gente ter em mente que os aldeídos ele tem uma grande importância para a questão de formol e acetaldeídos, tá? Então, isso é importante que fique gravado aí com vocês. No caso aqui é um aldeído fórmico e esse aqui é um aldeído acético, tá? Podemos até lembrar isso aqui das cetonas, beleza? Então, as características aldeído da dor de cabeça e formol, tá? Vamos seguir aqui para um exemplo. Aqui nós temos, galera, aqui nós temos 2 carbonos. 2 carbonos aqui, então, seria quem? O prefixo. Se ele é o prefixo, então é et, ET. Agora nós vamos ter, entre um carbono e outro, uma ligação simples. Só uma ligação, só um. Então, vai ser AN. Vai ser AN. E aqui nós estamos tratando do aldeído. Então, aqui nós temos o grupo funcional aldeído. Então, é AL. Então, aqui nós temos um etanal. Etanal é um aldeído. Se a terminação fosse OL, seria um etanol, seria um álcool. Tá bom? Então, essa terminação, esse prefixo, infixo, esse sufixo, que vai determinar a que grupo nós estamos estudando. Aqui nós temos, se fosse só um carbono, professor, se fosse só um carbono, não tivesse isso aqui, por exemplo, seria um metanal. M-E-T, metanal, tá? Aqui nós temos, professor, mas por que aqui tem o 3-metil-butanal? Vamos lá, vou explicar para vocês. Olha, a gente começa a contar aonde está, vamos dizer assim, o grupo funcional. Esse grupo funcional ele está aqui desse lado. Se eu tivesse desse outro lado aqui, eu começaria a contar daqui para frente. Como ele está aqui, eu vou começar daqui para trás. Então, eu vou começar a contar daqui porque aqui está o grupo funcional, tá ok? Então, aqui eu tenho primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono. No terceiro carbono, eu tenho um metil, que é esse carbono aqui com 3 hidrogênio. Então, no carbono 3, esse número 3 aqui significa dizer que no carbono 3 eu tenho um metil. Agora, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 4 carbonos. Ó, 4 carbonos, então, consultando a tabelinha que vocês têm, é but. B-U-T. But. O infixo, AN. Por que AN, professor? Porque percebam que aqui só tem ligação simples. Aqui não tem ligação dupla e nem tripla. Então, é AN. E nós estamos tratando de quem? Dos aldeídos. Nós estamos tratando dos aldeídos, terminação AL. Então, no carbono 3, nós temos o metil butanal. Tá bom? Acho que isso aí vai ficando claro para vocês. Exemplo, se fosse 3 carbonos, se fosse 5 carbonos, 6 carbonos, essa tabelinha, vocês têm ela, vocês só vão consultar essa tabelinha e vão saber aqui a quantidade e responder a atividade de vocês. Trago aqui para vocês um textinho para que talvez esclareça outros pontos que são importantes que vocês aprendam. Forças de interação molecular. Devido à presença do grupo carbonila, quem é esse grupo carbonila? Vou voltar aqui um pouquinho. O grupo carbonila é esse grupo aqui, tá, gente? Esse grupo aqui é o grupo carbonila. Suas moléculas são polares.
Polares, na verdade, vai lembrar a questão de água, contato, tá? Isso aí lá na biologia, para quem vem acompanhando minhas aulas de biologia, lá em citologia eu falei muito disso aí. Mas não faz ligações de hidrogênio entre si, tá? Ligação, o hidrogênio só vai fazer essa ligação com carbono, não hidrogênio e hidrogênio, tá ok, gente? Como já foi mostrado no exemplo anterior. Ponto de fusão e de ebulição, ou seja, momento que, vamos chamar assim, que vai ferver e o momento que vai congelar. Vamos colocar isso para que vocês entendam, tá? Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos compostos apolares, aqueles que não têm contato com a água, vamos dizer assim. E que os dos éteres e são mais baixos. Éter a gente vai estudar depois, tá? Em breve a gente estuda o éteres, tá? Se eu não me engano, a próxima aula a gente já falou um pouquinho de éter e de ésteres também. E são mais baixos que os dos álcools, tá? Cada quem tem o seu ponto aí de ebulição, tá? Cada composto tem o seu ponto de ebulição. A água, ebulição, 100. Fusão, 0. Mas só a água que vai ter esse ponto de fusão e de ebulição. Nenhuma outra substância tem esse ponto de fusão. Ou é mais, ou é menos. Ou é 99, ou é 101. Mas nunca 100. Se for 100, é o quê? Água. Se é 0, água. Ok? E que os dos ácidos carboxílicos de valor de massa molecular correspondente, tá? Onde é que nós vamos fazer aplicações práticas dos aldeídos? Os que apresentam maior diversidade de uso são o metanal, por exemplo. Metanal, por que metanal, professor? Metanal, porque ele só tem um carbono, claro, ligação simples, e é um aldeído, terminação AL, tá bom? Esse aqui é um aldeído fórmico ou formaldeído, tá bom? Como nós já vimos lá no exemplo anterior. E o etanal. Etanal, por que etanal? Et, 2 carbono. Diferente de metanal, que era só um carbono. Ligação simples, AN. Terminação AL, porque é um aldeído. Então, aldeído acético. O metanal é um gás incolor, tá? É formado por um carbono, tá, gente? De cheiro característico e irritante. Isso aí é uma das características do metanal, tá? Em água, a cerca de 40% formam uma solução conhecida por formol, tá? Formol é o que é utilizado aí para tecido para que, vamos dizer que alguém morreu, vai ficar lá no formol para se conservar, por exemplo, esse tecido, tá bom? Então, é um tipo de aldeído. Usado como desinfetante também e na conservação de peças anatômicas, como eu já citei para vocês, tá? Lá no cadáver, na universidade, aquele cheiro típico, aquele cheiro forte, vem da presença do formol, que é colocado sobre essas peças, por exemplo, para manter. Não tem como a universidade todo dia adquirir um corpo, por exemplo, de uma pessoa, até mesmo porque isso aí passa por um processo de liberação judicial e também familiar, tá? Aqui nós temos a questão agora das cetonas, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da cetona. Entenderam lá a questão dos aldeídos? Agora vamos falar um pouquinho da cetona que vai esclarecer mais. Olha, os aldeídos, esse grupo funcional que vocês, deixa eu só habilitar aqui o cursor, esse grupo funcional que vocês tinham lá nos aldeídos, ele ficava no último, ficava na ponta do carbono. Poderia ser aqui no finalzinho ou poderia ser no início, tá, gente? Mas geralmente aqui, tá? Vamos só para não confundir vocês. O que acontece é o seguinte: acetonas, por exemplo, aí a acetona para tirar o esmalte das unhas, sim. Ela fica entre carbono. Perceba que aqui tem um carbono para frente e um carbono para trás. Então, ela está entre esses carbonos. Poderia ter mais carbono aqui e mais carbono aqui? Poderia. Mas ela, obrigatoriamente, ela vai ficar entre esses carbonos, tá?
essa carbonila, mais ou menos, ela obedece essa regra. A nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, também, a mesma coisa. Prefixo. O prefixo lá, a quantidade de carbono. Se é met, se é 1 carbono. Se é et, se é 2. Se é prop, se é 3. Se é but, 4 carbonos. Se é pent, se é 5, por exemplo. E daí por diante, tá? Então, esse prefixo. O infixo, na verdade, a mesma coisa. O infixo é a mesma coisa também. O infixo é a questão de a ligação é simples, então é AN. A ligação é dupla, é N. A ligação é tripla, IN. Agora, vamos dizer assim, o sufixo aqui, na verdade, é ona. Então, vai de cetona, ona. Então, essa palavra ona, de acetona ou cetona, por exemplo, é porque está falando de ona, diferente lá da questão do metanol, terminação al, ou etanol, ou propanol, os tipos lá de álcool, por exemplo. Posto de gasolina, a gente não vai encontrar a palavra mais álcool. Era uma nomenclatura errada que era utilizada na bomba que tinha lá, álcool. Na verdade, se está colocando lá, tenha esse cuidado, porque álcool, ele agrupa vários aí, tá? Mas, vamos aqui. Nós temos aqui quantos carbonos? 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, então vou lá na minha tabelinha, sei que 3 carbono é prop, P-R-O-P. E entre os carbonos, essa ligação é dupla, mas esse aqui não tem nada a ver com carbono e carbono, tá, gente? É AN. E nós estamos falando agora de cetonas, então a terminação ONA. Então é propanona. É um tipo de cetona, tá? Ou chamado de metilcetona, tá bom? Então, isso aqui, se fosse, por exemplo, fosse só uma, poderia, se fosse só uma, teria como? Não, não é bem assim, tá, gente? Se fosse duas, não, calma aí, não é bem assim. A gente vai, a questão da cetona, ela obedece uma regrinha aí que tem que ter essa questão de carbono, tá? Senão, ela deixa de ser uma cetona e passa a ser um aldeído, tá bom? Vamos aqui para os exemplos que a gente tem aqui na tela. Vocês podem observar aí. Observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbono. 4 carbono eu poderia renomear como? Olha, professor, são 4 carbono. Encontrei aqui na minha tabelinha que 4 carbono é but. E eu percebo que a ligação entre os carbonos é uma ligação simples. Então, é AN. E eu sei que aqui é uma cetona, porque é diferente da questão lá do aldeído, que essa ligação ela estaria aqui no finalzinho, vamos dizer assim, e então ela está aqui no meio, então é uma cetona. Cuidado, isso aqui são muito parecidos, mas tem essa diferença. Então é a terminação ona. Ou aqui na questão do metilcetona. Metiletilcetona, tá? Por que metiletilcetona? Ora, porque aqui o grupo funcional está mais próximo daqui. Se ele estivesse aqui, ele estaria mais próximo daqui do final. Como ele está aqui, então eu começo a contar daqui. 1, 2, ok? No caso aqui, quando eu começo a contar daqui, 1, 2. Então aqui eu tenho aqui o metil, vamos dizer assim, eu tenho o metil, etil, cetona, tá? Mas pode ser uma butanona, tá ok? Só para facilitar um pouquinho para vocês que a química ela tem como se fosse a língua portuguesa. Parece que é tão facinho, eu estou escrevendo um texto que está vendo na minha cabeça, mas eu tenho que ter cuidado com essa questão de adjetivo e etc. Se ora é um artigo, se ora não é, se é um verbo de ligação, se não é. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. Não é minha praia essa questão de língua portuguesa. Mas é bom a gente ter esse entendimento. Aqui, galera, nós temos 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono.
Só que aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter uma coisa muito importante aqui. No 4 nós temos o metil, no 2 nós temos a pentanona. Aqui a gente vai começar a contar, vamos dizer assim, comecei a contar daqui para lá. 1, 2, 3, 4. Aqui no carbono 4 eu tenho um metil, por exemplo. Ok? Tem um metil aqui. É importante eu saber que aonde é que está o meu grupo funcional. Está no 2. Então, você está no 2, então, aí eu coloquei aqui como 2. E são quantos carbonos? São 5, professor. Então, é penta. Vem de pentacampeão. Então, 5. E a terminação, ona. Então, pentanona. Nós estamos tratando aqui de acetona. Poderia ser metil, isobutil, cetonona. Também poderia. Aqui nós temos a questão do benzofenona também, que é um tipo de cetona. Aqui nós temos um fenil, por exemplo. Aqui nós temos outro fenil, nós temos 2 fenis, por isso que é chamado de fenilcetona, tá? De 2 ou de benzofenona. E aqui nós temos o grupo funcional, que é nada mais nada menos do que a questão da cetona, tá? Lembrando que essa fenil, ela tem ligação dupla, tá? Então, um pouquinho a parte você fazer essa classificação aí. Mas, professor, não seria... Não, tenha esse cuidadinho aí com essa questão aí, quando é fenil, quando é benzil, tá? Então, todo esse cuidado. Mas isso aqui é muito característico, isso aqui é muito fácil. Encontrou aí com 6 carbonos fechado desse jeito aqui, é um benzil, é um fenil e ponto, tá? Então, aqui nós temos a força de interação molecular, na questão das cetonas. As moléculas de cetona não fazem ligação de hidrogênio entre si, como já foi citado lá também nos aldeídos, porém são mais polares que nas moléculas de aldeídos, tá ok? Então são muito parecidas, é muito fácil de confundir, mas aí tem essa diferenciação de o que é aldeído, o que é cetona. Ponto de fusão e de ebulição. Como eu já falei, cada quem tem seu ponto de fusão e sua ebulição. Aqui não trago de forma específica os números, mas seria interessante que você soubesse, até mesmo você sair na frente aí, tá? Em geral, as cetonas possuem ponto de fusão e de ebulição muito baixo, que dos aldeídos, que dos álcools, e mais elevado que dos aldeídos, tá? Um pouco mais elevado, tá? E de massa molar próximo, tá? Quando vai fazer o cálculo de a massa molecular lá, eles são muito próximos, tá? Significa dizer que é muito próximo, mas não é a mesma coisa, tá? Onde é que nós podemos fazer aplicações práticas das cetonas? A mais importante é a propanona, por exemplo, que é um tipo de cetona que é usado, conhecido no comércio como acetona, por exemplo, que é comprado aí, por exemplo, para remover os esmaltes, o esmalte da unha, tá? Trata-se de um líquido incolor, de cheiro agradável, quando puro, tá? Só que tem que ter um cuidado, que é inflamável, usado principalmente como solvente de esmaltes, tá? Tintas também, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais, ok? Espero que eu tenha esclarecido a questão de aldeídos e de cetonas aí para vocês, tá ok, galera? Mas se ficou dúvida, entre em contato, vamos tirar essas dúvidas, não fique com vergonha, me contacte, deixe seu comentário, entre em contato comigo que a gente vai ter essas dúvidas de vocês para que vocês saiam muito bem na atividade de vocês, na prova de vocês e no Enem também, tá ok, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.